Meus queridos, nós, em comunhão com a igreja, celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e do Santíssimo Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo o diácono Celso, os nossos queridos ministros extraordinários da comunhão eucarística. Muito bem, meus queridos, esta solenidade é de instituição do século XIII, foi instituída pelo Papa Urbano IV, e esta solenidade ela começou a ser manifestada e espalhada a devoção pelo Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, a partir de uma visão de uma Santa Juliana, que era uma freira, e ela teve uma visão de uma lua que trazia traços, marcas escuras, e provavelmente esta lua era a própria hóstia consagrada que ela assim visava. E esta santa teve várias experiências místicas nas quais Jesus Cristo pedia que se cultivasse uma devoção ao Santíssimo Sacramento, que até então não havia essa devoção pública, né? A adoração como nós conhecemos hoje. Esta santa demorou para manifestar, para contar essas visões místicas que ela teve, mas depois que, quando partilhou, não foi muito aceito no Papa da época, mas a comissão que a escutou, dentre os teólogos que lá estava o Papa Urbano IV, que ainda não era Papa, evidentemente, né? Depois ele vai se tornar bispo e vai ser eleito Papa, e a tradição, aquilo que ele levava dessa experiência desta Santa Juliana, ele vai traduzir de maneira universal em toda a igreja, em devoção ao Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Também a instituição deste dia está também vinculada a uma experiência de um sacerdote, né? Um sacerdote que duvidava da presença real de Cristo, e ele pediu sinais a Deus para despertar, para provar de fato a realidade de Cristo vivo e presente na Eucaristia. A perda da fé por meio desse sacerdote fez com que ele se decidisse a fazer uma peregrinação a Roma. E nessa peregrinação, né, por meio da qual ele pedia sinal concreto, se de verdade o seu sacerdócio não era uma perda de tempo, né, ele, quando celebrou uma missa no altar da Basílica de Santa Cristina, assim chamado, lá acontece um evento sobrenatural, né? De suas mãos, no ato do rito da consagração, começam a pingar sangue sobre o corporal, escorrer tanto sangue que o corporal começa a ficar totalmente encharcado de sangue, isso publicamente. Este corporal, às pressas, foi recolhido, e nós temos as marcas do sangue que, de tão encharcado que estava o corporal, foi respingando no chão. Este chão evidentemente foi raspado e se encontra nesta igreja até os dias de hoje, exposto no relicário. E esse corporal também se encontra em outra igreja, porque depois foi feita uma procissão, e por meio dessa procissão o Papa, assim, publicamente, ele aceita este evento como um milagre reconhecido, né? Então, e são tantas outras experiências sobrenaturais, milagres da Eucaristia, e é sempre diante da falta de fé que Deus permite que esses milagres aconteçam, né? Quem já foi à Itália, à Europa, pode também ver o milagre de Lanciano, né? Que é um dos mais conhecidos, enfim. Nós vemos nesses milagres que a tentativa de Deus de convencer o ser humano do seu amor eterno, né? Olha, Deus nos ama muito, porque a cada tempo Ele tenta nos convencer
desse amor tenta nos convencer da sua presença. Acho que se cada um de nós fôssemos Deus, nós já tínhamos jogado tudo para lá, né? Toda a criação e sobretudo o ser humano que caminha tão incrédulo. Quantos milagres eucarísticos, não sei se vocês já pesquisaram, né? Na internet, milagres eucarísticos ao longo da história, tem muitos. E nós vemos ainda hoje, sobretudo a partir do século XVI, com a reforma protestante, uma incredulidade no sacramento da Eucaristia. Os próprios protestantes não creem na presença viva, real de Cristo, a partir da celebração da ceia, da consagração, das palavras da consagração. Então, a festa de hoje quer exaltar esta presença, tá? Existem diversos tipos de presenças de Deus na criação, né? O primeiro tipo de presença é a chamada presença ontológica, o ser, né? Tudo que subsiste e que existe porque é sustentado por Deus. É Deus quem sustenta a existência de todas as coisas. Por isso nós temos a oportunidade de contemplar Deus na natureza, né? Na beleza das pessoas, né? E tantos outros modos. É a presença ontológica, mas é uma presença, não é uma presença tocável, possuível. E Deus, Ele quer ser presente de maneira muito mais concreta. É por isso que, na plenitude dos tempos, Ele enviou o Seu Filho, que se tornou um ser humano que é Deus, para ser tocado, ser sentido, né? Ser contemplado, ser ouvido, ser olhado, né? Ele, o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Trindade, veio até o mundo para ser percebido e amado. Deus quer ser amado. Depois, no mistério da ascensão, né, o mesmo Filho eterno que vem à terra, ele retorna agora levando junto dele algo que ele não tinha quando veio, que é a sua humanidade, né? Mas ele não nos deixa órfãos, não nos abandona. É por isso que o próprio Jesus, naquela última ceia, ele vai instituir o sacramento da Eucaristia, aquela presença que ele assim manifestava na sua pessoalidade, ela vai ser perpetuada ao longo da história, agora por meio sacramental. Nós vemos a aparência de pão, a aparência de vinho, mas o ser daquilo que nós vemos é um ser divino humano, que é Jesus Cristo. Então nós não vemos alguma coisa, quando nós contemplamos a Santíssima Eucaristia, nós não tocamos alguma coisa, nós não comemos, não comungamos alguma coisa, nós vemos, tocamos e comungamos alguém. Alguém é diferente de alguma coisa, alguém é uma pessoa. Quando nós contemplamos a Santíssima Hóstia consagrada, nós contemplamos o corpo e o sangue de um ser humano que se doa por nós. É um ser humano vivo, ressuscitado, que traz as marcas da crucifixão, mas que está vivo e se torna presente em cima de cada altar, em cada Eucaristia. É um mistério, é um milagre excelso, que nós sabemos que acontece de maneira ordinária por meio do sacerdócio ministerial, mas nós, na totalidade da nossa razão, nós não conseguimos compreender. Como pode enxergar pão e de fato ser um ser humano, né? É um ser humano que é Deus, ressuscitado, vivo, em cima de cada altar. Então, meus queridos, tem muita gente que pergunta, né? Nós celebramos a Santíssima Eucaristia na Quinta-feira Santa, sua instituição, né? Por que uma festa a mais? Porque o mistério da última ceia, lá na Quinta-feira Santa, né, já nos converge para o mistério da cruz, do sofrimento. Podemos nos reportar à celebração da ceia do Senhor. Nós começamos cheio de júbilo, mas nós terminamos aquela missa, aquele dia celebrativo, desnudando o altar com o espírito, né, com o espírito de tristeza pelo mistério da paixão. E hoje, de maneira diferente, nós nos revestimos de júbilo em toda a celebração. Por quê? Para exaltar a presença viva, real de Cristo na Eucaristia.
Então, é um presente para nós termos a oportunidade de celebrarmos esse mistério tão grande que a igreja nos entregou a partir do século XIII. E nós vemos que o Papa, o Urbano IV, quando ele vai instituir a festa, ele junta uma comissão de teólogos para preparar os textos, e esta sequência que nós proclamamos após a segunda leitura, como também o texto do tão sublime sacramento, foi composto por nada menos, nada mais do que Santo Tomás de Aquino, que escreve ele. Vários teólogos estavam reunidos, além de Santo Tomás, outros santos também, e quando eles vão estudar os textos, e o texto de Santo Tomás de Aquino é proclamado naquela comissão, todos os outros teólogos como que rasgam seus textos, de tão belo que é o texto de Santo Tomás de Aquino, que fica inscrito no calendário litúrgico, e nós proclamamos nessa festa litúrgica. Então, meus queridos, hoje nos revistamos de alegria, e é um momento também importante para nós refletirmos a nossa relação com o sacramento, nosso relacionamento com o sacramento. Como eu estou, né? Como está a minha fidelidade àquele que eu digo, de fato, adorar, seguir como discípulo, né? A igreja nos pede tão pouco naquilo que concerne ao Santíssimo Sacramento, que é guardar domingos e festas de guarda, né? Que é guardar domingos e solenidades importantes, e às vezes nós vemos católicos que nem isso fazem, né? É só nós olharmos a igreja toda aqui. Será que aqui estão as 10 comunidades da paróquia São João Batista? Ou vão na Candelária às 3 da tarde? Né? É para nós refletirmos um pouquinho, porque nós somos fiéis no nosso trabalho, né? Nas nossas obrigações diárias, né? Tem gente que levanta de madrugada e não perde um dia do trabalho, porque sabe que se perder vai ter problemas, vai ter consequências. E tem gente que é fiel ao dinheiro e não é fiel ao tão pouco que a igreja nos pede, que é o sacramento, né? Aos domingos e festas de guarda. Nós refletirmos um pouquinho também, né? Então, é questão de amar, né, minha gente? Não adianta, tem muita gente que diz amar Deus, mas o amor, ele se manifesta na fidelidade, no compromisso, no esforço. Nós sabemos quando alguém nos ama, quando de fato a gente passa por alguma provação e aquela pessoa, ela se esforça por algo para o nosso benefício. Aí a gente sabe que ama. Será que todos os cristãos que de maneira esporádica se reportam ao sacramento amam aquilo que realizam? Nós precisamos refletir nossa vida espiritual, né? Estamos levando uma vida sacramental responsável? E hoje os ministros da comunhão vão renovar esse ministério, né? Depois dos ministros ordenados, o padre, o diácono, os ministros da comunhão recebem da igreja um ofício nobre. Participar de missas dominicais. Tem ministros que não vai na missa de domingo, não pode acontecer isso, é alguma coisa errada, né? Cumprir os preceitos da igreja, os mandamentos tão poucos da igreja, a gente precisa. Outra coisa que nós temos que refletir diante do mistério da Eucaristia, como nós estamos nos aproximando daquilo que é a suma perfeição. Quantas comunhões realizadas por pessoas que não estão em estado de graça santificante, junta a imperfeição, a podridão, a beleza e a perfeição de Deus. Não combina, né? Então, para nós refletirmos, guardar o jejum ao menos 1 hora antes da Santíssima Eucaristia, já ir se preparando. Esse preceito da igreja não está abolido, não. Tem gente que antes da missa, né, sei lá o que fazem, né, não se prepara espiritualmente. Tudo isso, hoje nós somos convidados a refletirmos como nós estamos vivendo a nossa espiritualidade eucarística, né? Como nós estamos a viver. Aqueles que são privilegiados e podem recorrer a essa presença diariamente, a igreja celebra diariamente a Santíssima Eucaristia, né? E nós vemos que tão pouco é buscada, né, de maneira ferial. Então,
reflitamos como está a nossa espiritualidade eucarística e professemos a fé nisso que nós realizamos, né? Tem católico que comunga e não sabe que aquilo é realmente o corpo e o sangue, é um ser humano ressuscitado, não é símbolo, não é representação, aquilo é Jesus, o mesmo ser humano, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que está à direita do Pai, Ele está presente por imagem sacramental em cada altar. Nós temos que professar essa fé. Por que fazer procissão hoje, nesse dia? Fazer procissão com o Santíssimo Sacramento? Para mostrar que nós adoramos o Senhor que é vivo e real, presente na Eucaristia, né? Os nossos irmãos protestantes, eles de maneira muito repetida, criticam a questão das imagens, nossa devoção às imagens, escultura, né? Isso para nós já não é mais problema. Todo mundo sabe que imagens é simplesmente uma fotografia, uma representação, né? Isso já todo mundo já sabe. Então esses tipos de acusações já nem nos afetam. Mas agora o que é escândalo para eles é nós aí sim nos prostrarmos diante de um aparente pedaço de pão, aparente, porque eles não compreendem, não creem ser o próprio Jesus Cristo, né? Esta aversão, esta repugnância, esta rebelião surgiu a partir do século XVI, com a Reforma Protestante. A igreja sempre creu que na Eucaristia está o corpo e o sangue de Cristo. Quando algum protestante questionar sobre a Eucaristia, pergunta para ele, porque todo protestante celebra a ceia, né? Eles fazem a ceia deles, algumas denominações uma vez ao ano, outras de maneira mensal, enfim. Pergunta a diferença da ceia deles para o maná do Antigo Testamento. Ele vai dizer que é a mesma coisa, é um pão. Ora, se é a mesma coisa, o maná do Antigo Testamento, lembra do maná, né? Lá no texto do Êxodo, aliás, a primeira leitura de hoje faz um memorial a esse evento. Se é a mesma coisa, então Jesus mentiu no Evangelho, porque ele diz assim: os vossos pais comeram o maná no deserto, no entanto, morreram. Mas quem come o pão que desce do céu, este não morre, mas viverá. Então, se um protestante diz que a ceia dele é igualzinho ao maná, tem alguma coisa errada. Ou ele está errado, ou os evangelhos, o próprio Cristo está errado. Não é o mesmo pão, né? Pelo contrário, é na aparência de pão o próprio Cristo que se entrega para a salvação do mundo, né? O evangelho que nós ouvimos hoje está dentro do discurso do pão da vida. Por quê? Como começa este capítulo do Evangelho de João, capítulo 6? Começa lá com a multiplicação dos pães. Jesus faz um milagre, né? Jesus faz um milagre da multiplicação dos pães. E onde tem milagre, onde tem coisa fácil, junta um monte de gente, né? Aí começa um monte de gente seguir a Jesus. Ora, né? A padaria ambulante, né? Vamos seguir que a gente não precisa pagar mais pão, né? E começa um monte de gente a seguir a Jesus. E aí Jesus vai fazer um discurso. Este pão que vocês comeram, ele está à semelhança do antigo maná. Mas virá o dia em que eu darei a minha carne e o meu sangue como comida e bebida. E aí sim será o diferencial. Não será mais um pão que vocês vão comer e vão morrer, mas será um pão verdadeiro, um sangue, o vinho verdadeiro, né, que é o meu corpo e o meu sangue, que vos conduzirá à vida eterna. Isso escandaliza os judeus, né, porque parece que os judeus, que os protestantes do século XVI encarnaram a pessoa dos judeus, né? Por quê? Esse homem está com um discurso canibalista, né? Como que pode, ele vai dar o seu corpo para ser comido, o seu sangue para ser bebido? Não entendem que isso se dará de maneira sacramental, né? Talvez os apóstolos, depois toda aquela turma que foi buscar Jesus por causa de pão, vão embora. Lembra aquele discurso de Jesus? Jesus se vira para os apóstolos e diz assim: vocês também vão querer ir embora?
E os apóstolos dizem: não, Senhor, por meio de Pedro, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Talvez nem os apóstolos tinham compreendido naquele momento. Eles vão compreender na última ceia, quando vai se realizar aquilo que Jesus tinha falado nesse discurso, no pão da vida. Então, meus queridos, que Deus nos ajude hoje a crescermos na espiritualidade, da nossa espiritualidade eucarística, e que essa solenidade de hoje nos faça refletir se de fato nós amamos a Cristo como assim devemos, como assim Ele nos ama, né? Nos ama tanto, nos persegue tanto, com tantos milagres, tantos acontecimentos, e o ser humano ainda se volta contra Ele. Deus nos ajude e que esse mistério, essa Eucaristia de hoje, alimente nossa alma, nossa coragem, para cada vez mais amarmos a Deus. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Coloquemos a palavra de hoje no nosso coração.